Chegamos à nossa última aula de termoquímica e hoje nós vamos aprender a calcular a entalpia de uma reação pelo terceiro método, que é a energia das ligações. Mas antes de começarmos, vamos fazer uma revisão para relembrarmos os três métodos que temos para calcular a entalpia de uma reação. Então, para calcular a entalpia, nós podemos usar o método do ΔH, a lei de Hess ou a energia da ligação. Você vai escolher o método apropriado de acordo com os dados do exercício. Se no exercício forem fornecidos o calor de formação das substâncias, então você vai ter o calor de cada substância em kJ por mol ou quilocaloria por mol, você usa o método do ΔH, que é o calor dos produtos menos o calor dos reagentes. Se no seu exercício você receber reações de formação ou de combustão ou qualquer tipo de reações intermediárias e uma equação global, você vai usar o método da lei de Hess. Mas, se no seu exercício houver uma tabela com os calores de cada ligação química, você vai usar o método da energia de ligação, que é o que nós vamos resolver hoje. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Calcule a entalpia da reação do C2H4 reagindo com hidrogênio, dando C2H6. E para resolver essa equação, foi dada uma tabelinha, que está ali no canto, com a energia de todas as ligações. Nesse caso aqui, então, nós vamos usar o terceiro método, que é a energia da ligação. O primeiro passo para você resolver isso é que você precisa da fórmula estrutural dos compostos. Então, em muitos exercícios isso é dado para você, mas você vai ter que relembrar lá de ligação covalente qual é a fórmula estrutural desses compostos. Então, a fórmula estrutural desse composto, o carbono vai fazer uma ligação simples com outro carbono. Aí eu tenho 4 hidrogênios, que eu vou distribuir 2 hidrogênios para cada carbono. Como o carbono é da família 4A, para se estabilizar, ele tem que fazer 4 ligações. Aqui ele só está fazendo 3, então aqui existe uma ligação dupla, ok? H2 é simplesmente o H-H. E aí nós temos o C2H6, que vai ser o carbono, fazendo uma ligação simples com outro carbono. E os 6 hidrogênios, eles vão estar distribuídos em torno desses carbonos, estabilizando as ligações. Então, é necessário que se faça realmente uma revisão de ligação covalente para entender a fórmula estrutural dos compostos. Feito isso, você vai dividir a equação em duas: o reagente e o produto. E agora nós vamos avaliar todos os tipos de ligações que nós temos. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho uma ligação carbono dupla carbono, 4 ligações carbono hidrogênio, simples hidrogênio. Veja, eu tenho 4, ó. 1, 2, 3, 4. E eu ainda tenho uma ligação de hidrogênio com hidrogênio. Essas são as ligações que nós temos aqui no reagente. Vamos fazer a mesma coisa para o produto. Quais são os tipos de ligações que nós temos no produto? Nós temos aqui uma carbono simples carbono, uma só, e ligações carbono hidrogênio. Carbono hidrogênio eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o que foi que aconteceu aqui nessa reação química, tá? Você percebe que a ligação dupla entre os carbonos se rompeu e esses hidrogênios aqui foram adicionados nesse composto, formando o C2H6. Houve uma reorganização, um rearranjo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos verificar se existem reações que acontecem no reagente e no produto, porque nós podemos cancelar. Então, C dupla C não temos lá. Lá nós temos C simples C, então não podemos cancelar. Mas olha o que acontece aqui. Ligações C simples H, eu tenho 4. E aqui nós temos
6. Então, eu posso cortar 4 desse lado e 4 desse lado. Vão sobrar apenas 2. O que quer dizer isso? 4 ligações já existiam. Apenas 2 a mais que foram adicionadas. HH só tem no reagente, não tem no produto, então eu vou manter. Terceiro passo. Agora eu vou colocar o calor dessas ligações. Quanto vale uma ligação C dupla C? Uma ligação C dupla C vale 602. Quanto vale uma ligação H simples H? 436. A mesma coisa nós vamos fazer no produto. Quanto vale uma ligação C simples C? 346. Quanto vale uma ligação C simples H? 413. Mas aqui eu tenho 2. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 2, ok? E agora, eu vou fazer os cálculos. Somando aqui, eu tenho 602 da ligações dos carbonos, mais 403 da ligação dos hidrogênios, eu vou ter um total de 1038. A mesma coisa do outro lado. Ligação dos carbonos, entre carbonos, e a ligação de carbono com hidrogênio, 1172. No reagente, o processo sempre vai ser endotérmico. E no produto, o processo sempre será exotérmico. Aqui houve a quebra das ligações. Então, é necessário fornecer calor para quebrar as ligações. Aqui houve formação de ligações. Então, quando há formação de ligações, libera-se o calor em excesso. Para calcular o ΔH dessa reação, agora eu vou juntar os dois valores, vou fazer regra de sinal. Sinais diferentes, subtrai e mantém o sinal do maior. O sinal do maior é negativo. 1172 menos 1038, eu vou ter 134 kJ. Essa é a entalpia dessa reação. Ou seja, pelo método da energia das ligações, você vai fazer um balanço, tá, do calor. Quanto de calor foi necessário absorver no reagente, quanto de calor foi necessário liberar no produto e fazer o balanço entre esses dois para ver se a sua reação absorveu mais calor ou liberou mais calor. No caso dessa, houve liberação de 134 kJ. Vamos ao próximo exemplo. Então, mais um exemplo aí de energia de ligação. Essa é a síntese da amônia. Então, o primeiro passo a gente vai escrever a fórmula estrutural. Uma dica é que o quadro de ligações já te indica mais ou menos quais são os tipos de ligações que vai ocorrer. Então, 2 nitrogênios ligados vai ser uma N tripla N. 2 hidrogênios é H simples H, só que 3 mols. E o NH3 é o nitrogênio fazendo 3 ligações com o hidrogênio, mais 2 mols dessa molécula. Separamos reagente e produto e vamos verificar as ligações que existem no reagente e ligações do produto. No reagente eu tenho uma ligação N tripla N e eu tenho 3 ligações HH. Então, HH eu tenho 3 ligações. No produto eu tenho ligações NH. Em uma molécula eu tenho 3, mas são 2 mols, então são um total de 6 ligações NH. Agora eu vou colocar o calor dessas ligações, N tripla N, 941, HH, 436 vezes 3, vou resolver aqui, 436 vezes 3 mais 941 vai dar 2.249. Como eu estou no reagente, aqui o processo é endotérmico, precisa de calor para quebrar essas ligações, então vai ser positivo. Ligação NH vale 391, são 6 ligações NHs, vai dar um total de 2.436. No produto, o sinal é negativo, porque quando as ligações são formadas, elas liberam energia.
E o ΔH dessa reação, sinais diferentes, subtrai sinal do maior, o maior é negativo, então aqui a nossa reação vai ter uma entalpia de 97 quilojoules, ok? Finalizamos então a termoquímica com o método da energia das ligações. No Enem, você vai perceber que o método de energia de ligação ele não costuma aparecer com grande frequência, tá? Ele geralmente é mais cobrado na VUNESP, na FUVEST e também nos vestibulares militares. O que mais cobrado no Enem é lei de Hess e ΔH. Mas fechamos aí a termoquímica com todos os 3 métodos para a obtenção da entalpia das reações.